Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, assim que a gente tivesse a oportunidade de fazer uma outra estufa, eu ia gravar para vocês o passo a passo. E é o que eu vou fazer agora. Vou mostrar um pouco para vocês de como eu faço a minha estufa. Eu começo marcando todos os buracos onde vão enfincar os paus. Como a minha estufa tem 20 metros de comprimento, eu uso aqui 8 pés direito, que de eucalipto tratado, com 3,30 metros. A minha estufa vai ficar com 2,80 aqui no pé direito e o restante vai ser enterrado. Lembrando que aqui na hora de enterrar, a gente põe bastante pedaço de pedra, se tiver, para socar, ou faz um concreto e joga aqui no pé. Eu já marquei aqui todos os buracos. A cada 3 metros eu enfinco um pé direito de eucalipto. Eu já enfinquei todos os paus que vai ser a estrutura. Vocês podem ver, ó, que eles ficaram bem retinhos um com o outro, ó. Tem que ser uma linha reta certinha, para depois as madeiras que vão em cima pegar bem certinho na cabeça deles. Para isso eu estiquei uma linha desse primeiro até o último lá embaixo, e daí eu vim colocando os paus aqui acompanhando a linha. E agora eu vou começar a fazer a parte de cima, a estrutura. A minha primeira estufa eu fiz utilizando o caibro. Porém, o caibro, ele não que fica ruim, ficou bom, faz mais de um ano já, vai indo para um ano e meio, e a estufa ainda está ali. Porém, eu noto que com o vento e tal, tende a balançar um pouco. Então dessa vez eu resolvi fazer de viga, que é mais resistente. Um outro detalhe que eu resolvi mudar é fazer uma abertura na parte de cima. Nas estufas comerciais, aí o pessoal chama de abertura zenital. É um buraco que fica aqui na parte de cima, onde ajuda na circulação de vento da nossa estufa, tirando o calor. Uma outra coisa também é que em caso de um temporal, a pressão daquele vento que estaria forçando aqui, acaba escapando por aqui e também ajuda aí a não arrancar a nossa estrutura. Como vocês podem ver, aqui nessa minha primeira estufa eu não tinha feito isso. O que aconteceu? O primeiro temporal forte que deu, ele acabou arrancando os plásticos, porque ele pegou por baixo aqui assim e acabou levantando tudo, levando os plásticos embora. Eu tenho aqui na descrição o vídeo de como ficou depois do temporal. Então eu resolvi fazer isso, deixar essa abertura aqui em cima. Agora, pessoal, aqui na ponta eu faço 2 furos aqui e vou colocar 2 parafusos bem apertados aqui. Estou montando então, pessoal, a nossa estrutura de cima. E é dessa forma aqui que eu faço. Eu fiz a primeira lá de baixo, com o tamanho que ia ser certinho, e vou usando ela como referência para os próximos. É importante que fique todos eles igualzinho. Então a gente vai colocando aqui as vigas em cima e vai deixando certinho as medidas. Porque depois, na hora que a gente for montar lá, se fica passando ponta aqui, alguma coisa do tipo, depois a gente tem que estar esticando uma linha e cortando. Então é melhor a gente já fazer certo desde já. Estou colocando 2 parafusos aqui na parte de cima e esse ripão aqui no meio para ele não abrir. Depois nas pontas a gente vai fazer mais um braço ali, vai ficar pregado nos pés direito, que vai segurar. Não precisa mais do que isso, pessoal. Fica bem resistente, dá até para andar em cima sossegado. Aqui é só para ela aguentar o próprio peso. Isso aqui não é um telhado, o plástico é bem leve. Na verdade o plástico não pesa nada. É para aguentar mesmo o próprio peso, para ela não entortar com o tempo. Mas é bem sossegado mesmo. Tanto que a minha outra estufa ali, ó, é tudo de caibro e até hoje está perfeito. Já aguentou chuva muito forte e tá ali ainda tranquilo. Lembrando, pessoal, que eu estou usando aqui o eucalipto rosa. Se você for fazer aí, evita usar madeira macia, que é o eucalipto branco, o pinus, por exemplo. Não é resistente, não vai aguentar. Tem que ser no mínimo o eucalipto rosa ou uma madeira melhor, um cambará, alguma coisa do tipo. Terminei de montar toda a estrutura da parte de cima, pessoal. São 8. Ergui aqui então, pessoal, a primeira parte da nossa estrutura. Então ficou dessa forma aí. Para erguer, eu coloco essa primeira ponta aqui em cima. Depois eu subo aqui e coloco essa outra, uma pessoa fica segurando aqui no meio. Não é muito pesado, mas é desajeitado. Então tem que ser em 2 ou 3 pessoas para estar erguendo. E aí a gente fixa aqui nas pontas e depois a gente vai colocar aqui umas alavancas para ajudar a segurar aqui o peso. Coloquei todas as madeiras e a estrutura de cima da nossa estufa praticamente já ficou pronta. Eu vim pregando aqui essas ripas para ir segurando elas e pregando elas aqui no canto, como eu tinha dito. Agora a gente vai colocar um caibro aqui na ponta, um caibro embaixo, um caibro aqui no meio e um caibro lá na ponta, tudo parafusado, tudo bem parafusado, porque o vento ele faz muita força no plástico, então tem que ser com parafuso. E aí a gente já pode esticar o plástico. Terminei toda a parte das madeiras e já comecei a colocar o filme plástico.
Do lado de cá, eu já coloquei praticamente tudo, ficou só um pedacinho aqui. E agora eu já tô na parte de cá. Aqui, pessoal, ficou o seguinte. Ficou esse caibro em cima, esse embaixo, onde vai o filme plástico desse lado. E aqui vai ficar essa abertura, como eu tinha dito, para ter a circulação de ar. Para esticar o plástico, o que eu faço? Eu coloco o plástico até lá em cima, né? A ponta lá, eu prego um pedaço de ripa ali, de mais ou menos 30 centímetros, 40 centímetros. O outro na ponta do plástico. Aí depois eu venho, corto o plástico aqui, coloco mais uma ripa aqui e uma ripa aqui na ponta. Então você viu que ele ficou já meio esticadinho ali. Depois eu venho colocando pedaços de ripa e puxando o plástico. Eu não gosto de colocar uma ripa inteira aqui, no caso teria que ter uma ripa de 4 metros, porque esse plástico aqui ele tem 4 metros de largura e o comprimento você escolhe a depender do tamanho da sua estufa. Então ele tem 4 metros de largura e 150 micras. Eu não recomendo o plástico de 100, porque ele é muito fraco, de 150 para cima. Quanto mais resistente a sua estrutura, mais grosso pode ser aí o seu plástico. Quanto mais grosso, mais resistente ao vento ele é. Agora eu vou terminar de colocar os plásticos aqui e a nossa estufa já está praticamente pronta. Só vai faltar a gente passar aqui a tela em volta e a gente já pode começar a trabalhar. E aí também tem a questão aqui dessa abertura em cima, que a gente tem que pôr uma tela para que não entre inseto. Começou a chover agora, pessoal, e eu tava colocando aqui a iluminação, fazendo tudo antes de passar a tela. Comecei aqui até a colocar já uma bancada. Aqui vão ser 3 bancadas dessa, com 6 perfis em cima de bancada final e 3 de berçário. Então vão ser 3 bancadas assim. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, não chove dentro. Por quê? A nossa sobreposição aqui, ó, passa para cima desse daqui. Então, ó, a nossa estufa aqui dentro fica sequinho. Coloquei também aqui nessa abertura uma tela Sombrite grampeada na madeira, para evitar aqui que entre borboletas, coisas do tipo, esses insetos que voam alto aí. Comecei a colocar a tela da lateral. Dessa vez eu decidi comprar uma outra tela. A tela que a gente usou ali naquela estufa, como eu tinha dito para vocês, é uma tela fachadeira, uma tela usada na construção civil. Aí, conversando com o pessoal lá de onde eu comprei o plástico, eles me indicaram essa tela aqui, que é uma tela própria para estufa, que chama tela Claril. Se você tiver interesse de comprar, é só você chegar em uma loja aí que vende materiais para estufa, ou até mesmo no Mercado Livre, e pesquisar lá tela Claril, que você vai achar ali de vários tamanhos. Geralmente ela tem 3 metros de largura e o comprimento aí você que escolhe. Eu comprei aqui 3 por 20 metros de comprimento, que é o comprimento aqui da minha estufa. Essa tela eu achei ela bem interessante, porque ela é quase igual àquela nossa tela lá, a tela fachadeira. Se vocês olharem, ó, é bem fininho mesmo o espaço, e creio eu que ela vai ser resistente. Eu vou testar aqui na minha estufa e futuramente eu falo para vocês se ela é uma tela resistente ou não, se ela vai rasgar, coisa do tipo aí com o vento. Eu começo fazendo a fixação pela parte de cima, nesse caibro de cima, e depois eu venho e coloco aqui um caibro aqui embaixo, ou um ripão mesmo, e prego ela na parte de baixo. Uma coisa que eu modifiquei, que eu estava fazendo lá na outra estufa, que eu fiz errado e agora eu vou corrigir nessa daqui, é que eu estou pregando a tela por debaixo do caibro e não pela parte de fora. Outra estufa, eu preguei a tela aqui nessa lateral, depois eu vim e preguei o plástico por cima. Daí, mais ou menos uns 7 meses depois, passou um temporal e arrancou o plástico. E junto com o plástico, aqui na ripa que eu preguei o plástico, acabou levando a tela junto. Então rasgou toda a minha tela e rasgou o plástico. Foi por esse motivo que eu decidi pregar a tela por baixo do caibro. Então não tem nada a ver mais o caibro com o plástico. Se acontecer de vir um temporal e arrancar todo o nosso plástico e eu tiver que trocar, a tela continua intacta. Não vai ter problema nenhum, até mesmo na hora de trocar o plástico ali, não vai atrapalhar, a tela não vai atrapalhar ali. Eu estou grampeando ela aqui no caibro, com um grampo de 8 milímetros, então cada 10 centímetros eu prego um grampo aqui, para ficar bem resistente. Quanto mais grampo a gente colocar, melhor, porque a tendência é sempre o vento forçar ela e querer rasgar. Agora eu vou terminar de colocar essa tela, colocar a tela aqui da frente, fechando essa parte aqui, e ficou pronto
a minha estufa de baixo custo caseiro. Aí depois, pessoal, vou fazer as bancadas aqui. Isso não faz parte desse vídeo. Se alguém quiser ver como que eu faço, se bem que já dá para ter uma ideia aqui, mas se quiser um vídeo detalhado ou quiser tirar alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que eu respondo vocês. Agora eu vou dizer para vocês quanto que eu gastei detalhado para montar essa estrutura toda aqui. Bom, pessoal, deixa eu passar para vocês agora o quanto eu gastei para montar essa estrutura. O eucalipto tratado, que são os pés direitos, foram 16 unidades, ficou R$ 630. A madeira de cima, que foram as vigas de 4 metros, e os caibros que a gente usou para fazer a parte de cima, ficou R$ 1.050. O filme plástico e a tela ficou R$ 1.620. E eu gastei mais ou menos aí uns R$ 200 entre prego, parafuso e coisas do tipo. O valor total que a gente gastou para montar foi R$ 3.500. Lembrando que todos esses produtos que a gente comprou, a gente ainda consegue parcelar. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, um grande abraço e até o próximo vídeo.